Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração e de máquina de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre quando substituir um compressor. Na realidade, todo mundo sabe quando substituir um compressor, mas deixa eu falar uma coisa. Muitos têm dificuldades em chegar à conclusão e cravar o orçamento para trocar o compressor. E aí fica testando, principalmente quem está começando no ramo. Tá legal? Quem está começando a carreira de técnico de refrigeração. Por quê? Porque a responsabilidade é grande. A substituição do compressor é um dos serviços mais caros, né, que tem no aparelho de refrigeração. E o técnico que está começando, ele normalmente tem aquele receio de chegar e dizer: olha, é o compressor, aí troca o compressor e se não for, e se tiver outro defeito, como é que fica ele com o cliente? Pois é, os técnicos mais experientes, eles já não têm tanto esse problema. Por quê? Porque com o dia a dia, eles já se habituam de tal forma, já conhecem os principais sintomas e eles tranquilamente encontram o defeito. Eu vou falar de alguns defeitos que pode dar. Por quê? Porque os meus alunos, de vez em quando, eles entram em contato comigo, inclusive um dos vídeos que a gente vai ver demonstrando o defeito do compressor, foi enviado por um aluno meu, né? Um aluno do nosso curso, e ele já está uns 2 dias com essa geladeira, lutando para descobrir qual é o defeito, e hoje, finalmente, ele me mandou um vídeo mostrando, aí não teve dúvidas, quando você vê o vídeo, certo? Você que já é mais experiente, você já vai matar na hora que o problema era o compressor, mas ele teve muita dificuldade, testava direto, e testava, trocava relé, um monte de coisa, mas não tinha aquela convicção para trocar o compressor. Então a gente vai ver tudo isso daqui a pouquinho. Primeiro, eu quero falar, o vídeo de hoje ele é patrocinado pelo nosso parceiro, né? A Brasweld está patrocinando o nosso canal. Se Deus quiser, vai ficar muito tempo com a gente. E eu quero te apresentar a Brasweld, tá bom? A Brasweld é uma empresa brasileira. Ela produz vários produtos da segmentação de refrigeração, como o Mega Pro, como o Alumax. O Alumax você tem visto em vários vídeos nossos, reparando evaporador. Tem tapa-fugas, tem contraste para encontrar vazamento, tem um monte de produtos destinados à refrigeração, tá bom? Procura os produtos aí da Brasweld no seu distribuidor aí na sua cidade. Se não tiver, dá uma cobrada aí na sua loja. Traz aí os produtos da Brasweld pra gente. Valeu? Forte abraço, Brasweld. Muito obrigado pelo apoio. E para variar, eu errei o botão. Toda vez que encerro o vídeo, eu erro o botão. Eu ainda vou aprender. Legal? Bom, o que mais? Antes da gente entrar no vídeo, eu preciso te pedir... aliás, são mais 2 coisas. Primeiro, eu preciso te falar do meu curso. Curso de refrigeração. Tá a fim de aprender? É você que não sabe nada e quer se tornar técnico de refrigeração? É para você, porque a gente começa do zero. Você que já sabe um pouco, né, tá no ramo, mas tem encontrado dificuldade, precisa aperfeiçoar sua técnica? É conosco também, tá certo? Mais da metade dos meus alunos já estão na área, mas resolveram estudar comigo para se aperfeiçoar. Legal? Tem certificado após a conclusão, tem grupo de WhatsApp de apoio, tem apostilas e manuais técnicos, tem um monte de coisa para ajudar você a se tornar um técnico de primeira categoria, certo? Dá uma chance aí para a sua carreira, vem estudar comigo, estou deixando o link na descrição. Dá uma olhada, espero por você. Vale muito a pena, o valor muito acessível, muitas vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido. Valeu? Tá esperando o quê? Clica nesse link aí e fala comigo, certo? E a última coisa, por favor, tenham paciência comigo, certo? Eu vou te pedir uma coisa.
Isso ajuda muito o canal. Aquele like esperto, aquela inscrição marota. Ativa as notificações, assim você se torna um dos primeiros a receber quando a gente coloca um vídeo novo no canal. E deixa um comentário também, tem algum assunto que você queria ver tratado aqui no nosso canal? Coloca aí nos comentários. Tem alguma dúvida que você gostaria de saber? Quem sabe eu não apareço aí respondendo a sua dúvida. Legal? Posso contar com você? Agora sim, vamos para o vídeo de hoje. Então, como eu estava dizendo... Aliás, no vídeo a gente já está. Vamos ao assunto de hoje. Como eu estava dizendo, da dificuldade dos técnicos, principalmente no começo de carreira, em determinar o defeito do compressor, pelos motivos que eu falei. É uma peça cara e ele fica naquela dúvida. E se não for? E se eu troco a peça, se eu troco o compressor e continua com problema? Calma, calma, calma. Vamos lá. Bom... Eu disse que um dos meus alunos, ele me passou um vídeo, e se ele tivesse me passado esse vídeo logo no primeiro dia, ele está assim, há alguns dias, lutando com esse equipamento. E agora, hoje, ele me passou o vídeo, eu falei, matei na hora, troca o compressor, tá bom? Ele fez todo tipo de teste, e é engraçado porque ele fez o teste com a ligação direta, ele ligou direto o compressor, e na ligação direta, o compressor ele funciona. Bom, primeiro vamos ver o vídeo e você vai ver. Presta bastante atenção e fica atento ao som, certo? Ao som que eu vou evidenciar, vou voltar, vou pausar. Não se preocupa, se você perder de primeira, a gente continua, beleza? Deixa eu soltar aqui. Então, o primeiro caso é quando o compressor está em curto. É o caso desse aluno. Por fim, ele resolveu o problema, descobriu o defeito. Vamos lá. Presta atenção, vai aparecer... Opa, vai aparecer desse lado aqui. Esse barulho é normal, dos ventiladores funcionando. Presta atenção. Ouviu só? Eu vou voltar de novo. Presta atenção agora no barulho, no... E presta atenção também no alicate amperímetro, na leitura do alicate amperímetro. Percebe? Dá um pico na amperagem e uma fração de segundo desliga. Mais uma vez. Presta atenção. Ok? Beleza. Eu deixei o som bem alto, até o som ambiente foi gravado com o celular, então eu que não tô aguentando com esse fone de ouvido. Mas vocês perceberam? Ele liga essas geladeiras, né? Ela tem um delay, no caso. Tem algumas que você liga na tomada e na hora ela dá o problema. Nesse caso ela tem um pequeno delay, então ele liga e já entra as ventoinhas. A ventoinha tá bem barulhenta. Tá bom? Mas não é o defeito. O defeito é o seguinte, na hora que entra o compressor, que o relé entra em ação, ela está com um enrolamento, ele está em curto. Deixa eu te explicar. O enrolamento de um compressor, ele... Você sabe o que é o enrolamento? Espera aí, deixa eu pegar o compressor. Eu tenho um compressor aberto aqui. Eu vou pausar e vou pegar e vou mostrar para vocês o que é o enrolamento de um compressor. Prontinho, voltei e você nem percebeu que eu saí. Ó, dá uma olhada só. Isso daqui é a parte interna do compressor, tá bom? Esse daqui é o motor. Essa parte aqui é a parte onde faz a compressão, tá bom? E o que é o enrolamento? O enrolamento é essa parte aqui de cobre. Certo, eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui, talvez você... Não, dá para ver sim. Percebe que tem um fio de cobre um pouco mais claro que o outro? Um enrolamento um pouco mais claro que o outro? Dá uma olhada, um tá bem douradinho, o outro tá mais puxado pro marrom. Bom, isso é o enrolamento. Na realidade são dois enrolamentos. O enrolamento principal e o enrolamento auxiliar. Tá bom?
Agora eu não faço ideia qual é o auxiliar, se é o mais claro ou mais escuro, mas dá para ver nitidamente que tem dois enrolamentos, tá bom? Deixa eu guardar aqui. Deixa eu deixar por aqui na minha mesa. Pronto, é pesado. Bom, e o que acontece? Esse enrolamento, todo motor elétrico possui um enrolamento, tá? E esse fio de cobre que vocês viram aí, ele vem revestido com verniz. Por quê? Porque ele está todo enrolado e ele não pode ter contato entre si, entendeu? Um fio não pode tocar no outro. Ele tem que estar isolado. Então é para isso que serve o verniz. Quando esse verniz acontece alguma coisa com ele e ele se deteriora por algum motivo qualquer, o que acontece? É chamado, se ele encostar na carcaça, o que vai acontecer? Vai começar a dar choque na carcaça. Se ele encosta em algum metal da carcaça, começa a dar choque. Então você vai lá, faz o teste, você toca em um terminal e toca na carcaça e dá continuidade. E aí dá o choque, ok? Agora, quando ele deteriora e ao invés de encostar na carcaça, ele encosta um no outro, ele provoca o que a gente chama de curto-circuito. E o nome curto-circuito é justamente por causa disso. Esse enrolamento, ele é um fio só, tá bom? Cada um deles, é lógico. O enrolamento de trabalho é um, o enrolamento de partida auxiliar é outro. Mas eles é um fio só. É um fio só todo enrolado e ele não pode fazer contato um com o outro ali, quando está enrolado. Eles estão lado a lado, estão pressionados, mas tem um verniz que não deixa fazer contato. Então, ele é muito longo, né? Eu não sei quantos metros tem um enrolamento desse, mas é muito longo. Quando ele é energizado, ele cria, né, um campo magnético que faz o induzido rodar, tá? Vocês que entendem de eletricidade, os engenheiros elétricos, os técnicos de eletricidade, por favor, eu não estou falando de uma forma técnica, tá bom? Então, por favor, de vez em quando eu uso algum termo e alguém chega e coloca, não é isso, é corrente e tal. Cara, eu estou falando para que todo mundo entenda, tá joia? Então, esse fio ele é muito longo, muito, muito longo. Então, quando ele é energizado nas duas pontas, ele cria, ali naquele enrolamento, um campo magnético, que é o que faz o induzido rodar. O que acontece se esse verniz deteriora e um fio ele acaba encostando no outro e passando a carga? É o que a gente chama de curto-circuito. Por que curto? Eu te falei que o fio ele é muito longo? Pois é. Quando ele encosta, o circuito diminuiu, ele fica curto, então provoca, ao invés de provocar aquele nosso desejado campo eletromagnético que faz o induzido rodar, ele provoca um aquecimento aqui, uma amperagem muito alta, e aí o que acontece? O protetor térmico, ele desliga, certo? Essa corrente, ela sobe muito, a amperagem bate lá em cima e o protetor térmico desliga. É o que a gente viu nessa imagem aqui. Quando você perceber isso, então você não precisa saber de tudo isso que eu estou falando, entendeu? Mas é legal se você entender o porquê que acontece. Então você percebeu esse ruído, pá, ligou, rapidinho, uma fração de segundo, dá aquele... Sabe? Eu não vou nem tentar imitar o barulho, senão depois vira meme. Dá aquele barulhinho, sabe? E já desliga imediatamente. Pode trocar o compressor porque ele está em curto. Correto? Vamos ouvir de novo? Pela última vez, depois a gente vai para o outro motivo que eu separei hoje. Existem outros, tá bom? Que você tem que trocar o compressor. Existem outros, mas eu separei 2 motivos aqui e eu vou dar 3 exemplos. O primeiro, então, é esse do curto, nós vamos ver de novo. Vou soltar aqui e vou ficar quieto para você escutar. Opa, agora sim. Você vê esse barulho?
Sabe esse... Eu não consigo nem reproduzir com a boca. E rapidamente já desliga. De novo. Ouve. São dois barulhos. O primeiro é do curto em si e o segundo do protetor térmico desligando. Ouviu? O primeiro, na sequência o segundo, o protetor térmico. E dá uma olhada no alicate amperímetro, e dá um pico. Dá uma olhada, você viu? Mais de 30 ampere ali. E mesmo assim pode ser até mais. Ok? Porque o alicate amperímetro normalmente ele demora um tempo para fazer a leitura. Então, percebeu isso, esse barulho e esse tique logo em seguida, troca o compressor. Tem alguns casos que o curto ele é tão forte que a cabecinha, é lógico, quando é um relé eletromagnético, aquela cabecinha do relé eletromagnético, ela é arrancada, porque a amperagem é tão alta, superaquece aquele enrolamento de cobre que tem na cabeça do relé, que a parte de plástico voa longe, tá? Então outra coisa, você abriu a caixinha de relé, você viu que está faltando aquela cabecinha do relé, compressor em curto. Pode trocar, não dá outra, pode trocar sem medo. Legal? Agora eu quero te mostrar dois exemplos de falta de compressão, certo? Para isso eu vou diminuir minha imagem aqui e vou soltar o primeiro exemplo, uma geladeira relativamente antiga. Ó, deixa eu voltar aqui. Ó, primeiro, o compressor está ligado e dá uma olhada na pressão do manômetro. Aí tá ligado na válvula Schrader, tá bom? Depois o cliente me contou a história que um técnico foi lá, achou que era falta de gás. Colocou gás, piorou, aí voltou lá, soltou gás e nada resolveu o problema, tá? Talvez a falta de compressão tenha até ocasionado por um excesso de gás que o técnico que foi lá colocou. Eu não sei qual foi a razão. Às vezes quebra por quebrar e às vezes quebra por uma coisa errada que o técnico fez. Às vezes colocou gás demais e pode ter estourado, né? Inclusive eu estava assistindo um vídeo da Embraco esses dias. Eles estavam falando, quem quiser depois até dar uma olhada no canal da Embraco, eles têm um vídeo lá onde eles falam a respeito das falhas mais comuns de compressores. E aí tinha uma falha dessa que estraga a câmara de compressão e uma das causas é excesso de gás. Tá? Eu não sei, tá? Porque quando eu cheguei aí já não estava com excesso. O técnico já tinha voltado, já tinha soltado, já tinha colocado. Estava tudo levado da breca, como diz um conhecido meu. Agora eu quero que você preste atenção, então primeiro na pressão. O compressor está funcionando e a pressão está muito alta. Já é o primeiro indício de falta de compressão. Agora eu quero que você preste atenção no barulho, no som que o compressor está emitindo. Presta atenção. Ó, quando eu chego com o celular perto, tá ouvindo esse chiado? Um chiado por trás. Ó, o que eu vou fazer, eu vou desligar. Eu desliguei a tomada e o chiado continua. Tá ouvindo esse barulho? Aí eu tô falando com o cliente. Esse é o defeito dela. Ó, e dá uma olhada, praticamente não sobe. Tava em 40 PSI, subiu ali para 60. E o chiado tá desligado da tomada e continua chiando. Esse é o defeito mais característico, entendeu? De falta de compressão. É fogo. E deixa eu dar uma dica para vocês. Deixa eu aumentar a minha imagem aqui. Vou te dar uma dica. Tem alunos, tem pessoas que vão testar o compressor. Eles abrem ali o tubo, né, de descarga e eles soldam uma Schrader ali e acoplam, perdão,
e acoplam o manômetro de alta pressão. E aí liga o compressor e deixa funcionando e tal, para ver até onde vai. Dá para fazer o teste assim? Dá. Mas tem gente que exagera e deixa funcionando. Às vezes o compressor nem está estragado. Mas por ele ser forçado agora a trabalhar com o tubo de descarga fechado, acaba estragando. Entendeu? O camarada ele está procurando qual é o defeito. Aí ele coloca, acopla o manômetro de alta e liga e deixa o compressor. E deixa. O compressor não estava com falta de compressão, mas acaba tendo falta de compressão. Por quê? Porque sobrecarrega, porque o compressor está empurrando, não tem para onde esse ar que ele está testando ir. Então, ligou, testou, atingiu lá uma certa pressão, desliga. E aí ele fica esperando para ver se a pressão cai. Ela vai cair, tá? O compressor ele não consegue manter aquela compressão o tempo todo desligado. Tem uma lâmina lá dentro que trabalha batendo, né? Abrindo e fechando pro fluido refrigerante passar para a linha de alta pressão. Só que ela não é totalmente estanque. Então se você desliga e você deixa, é que alguém no YouTube vai ensinando essas coisas. E aí os caras fazem e acaba estragando o compressor que não tinha problema nenhum. Melhor coisa é essa daí, você percebeu? Outra coisa, eu recomendei um vídeo do YouTube, lá da Embraco. Sabe qual é o teste que a Embraco faz de compressão? Eles ligam o compressor e colocam o dedo. Coloca o dedo ali e percebe se tem compressão ou não. Entendeu? Quando você põe o dedo e você não consegue segurar a pressão, é porque o compressor tá bom. A Embraco faz isso. No seu vídeo institucional, onde eles mostram, né, onde eles estão mostrando se o compressor está bom ou ruim, eles fazem com o dedo. Agora aparece um cara no YouTube fazendo um monte de testes, colocando manômetro de alta pressão, deixa não sei quantos minutos ligado. Não, você está estragando o seu compressor, não faça isso. Tá em dúvida? Põe o dedão lá. Você vai perceber se tem compressão ou não. Legal? Então, o exemplo número 1 é esse. Você percebeu esse sopro? Tirou da tomada, o sopro continua, é porque a câmara de compressão está estragada. O gás está voltando para dentro do compressor. Legal? Aprendeu essa? Tiver assim, pode trocar, não tem o que fazer. Agora nós vamos para o segundo exemplo. Deixa eu soltar aqui o segundo exemplo. Esse daqui não chegava a... Deixa eu adiantar aqui um pouquinho. Eu ia fazer o corte. Ó, o segundo exemplo, ele não soprava, não tinha aquele retorno de gás característico que causa o som. Mas o técnico estava desconfiado de falta de compressão. O que ele fez? Não tinha uma válvula Schrader, então ele vai usar um alicate perfurador. Sabe o que é alicate perfurador? A gente tem um vídeo sobre alicate perfurador no canal. Dá uma olhada, é uma ferramenta muito boa. Quando não tem uma válvula Schrader, é a maneira mais prática de você aferir a quantidade de gás. Tem alicate perfurador e válvula perfuradora. Eu prefiro o alicate. É bem mais prático. E um pouco mais caro também, mas vale a pena. Aí, ó, ele está ajustando a pressão do alicate para que o alicate faça o furo. Vamos lá. Esse alicate ele tem um biquinho que perfura o cano e você consegue o acesso, né? Pronto, ele já conseguiu lá. Ó, o compressor está ligado, é um compressor R600 e dá uma olhada só. Ó, presta atenção. Como é sutil, esse daí já não tinha aquele chiado. Mas o que ele fez? Ele perfurou o cano, o tubo, né? Colocou ali a mangueira e ligou o motor, o compressor. Vocês sabem que os compressores com R600, eles trabalham em pressão negativa. O que é pressão negativa?
Não é vácuo, entendeu? Alguns falam, trabalha em vácuo. Não, não é vácuo. Eles trabalham em pressão negativa, abaixo de zero, abaixo da nossa pressão atmosférica. Então, sabendo disso, que esse compressor trabalha abaixo da pressão atmosférica, abaixo de zero. Então, o compressor está ligado, porém, o que acontece? O ponteiro está marcando ali 10 PSI. Qual é o diagnóstico, então? Falta de compressão. Era para essa agulha, era para esse ponteiro estar abaixo do zero. Está lá em 10 PSI. Nosso técnico não teve dúvida, troca de compressor. Esse serviço foi feito hoje, quando eu estou gravando esse vídeo. Foi feito hoje. Coincidentemente, eu estava preparando esse vídeo para falar sobre defeitos de compressores. E aí o técnico, ele nem voltou, ele já me mandou direto pelo WhatsApp essas imagens, tá? Eu falei, opa, me manda essas imagens aí para me mostrar no canal. Ele mandou, foi feito hoje, ele trocou o compressor, já está funcionando e a geladeira está ok. Então não precisa ter medo. Então você tem que entender, você tem que saber como o compressor funciona. Por isso esse vídeo, que poderia ser longo, aliás, poderia ser bem curto. Mas ó, já estamos em 26 minutos e 30 segundos. Podia ser mais curto, mas eu quero que você entenda. Porque quando você estiver na rua fazendo o diagnóstico, eu quero que você tenha firmeza na hora de dar o diagnóstico. Falar, é o compressor e pode trocar que vai ficar bom. Legal? Bom, deixa eu voltar aqui com a imagem completa. Espero que você tenha gostado. Espero que esse vídeo te ajude. Existem outros fatores, tá certo? Existem, por exemplo, o travamento do compressor. Tá tudo ótimo no compressor. Você vai lá, mede a corrente, tá dando, ó, se é 110, tá dando lá os 110, 127 volts. Se é 220, tá dando lá os 220, tá chegando corrente. Tenta pegar e não pega. E aí você, será que é o relé? Será que é o protetor? Né? Você dá aquela chacoalhadinha, você faz os testes de relé. Não é nada disso. Pode trocar o compressor, tá bom? E às vezes também, deixa eu te falar a última, que às vezes acontece muito. Eu quero pegar um exemplo desses, né, para fazer um vídeo. Mas enquanto esse dia não chega desse exemplo, às vezes você chega, você vai trocar, você vai ver, né, o cliente chama, fala, minha geladeira parou. Legal, aí você vai lá, vai testar, você percebe que o relé está estragado. Certo, você troca o relé. Mas você avisa o cliente que, olha, eu estou trocando o relé, certo? Só que o relé ele pode estragar por si próprio, mas ele também pode estragar por causa de uma falha do compressor. O compressor pode estar estragando o relé. Então eu vou trocar o relé, mas se de repente daqui a alguns dias ou alguns meses estragar de novo, é porque o seu compressor está com problema. Isso vale para o relé e para o protetor térmico. Todas as vezes. E para algumas geladeiras que tem um capacitor. Inclusive eu tenho um vídeo aqui de um balcão. Depois vocês procuram. Eu fiz a troca do compressor de um balcão há um tempo atrás, que eu tinha ido um dia antes e estava estourado o capacitor. Não tive dúvida, troquei o capacitor, o balcão começou a funcionar. No mesmo dia, isso foi de manhã, no mesmo dia à tarde, o cliente falou, olha, parou de novo. Eu voltei no dia seguinte, tinha estragado outro capacitor, era o compressor que estava estragado. Então, relé, protetor térmico e capacitor, eles podem estragar por eles próprios? Sim, podem. Mas de vez em quando, não é raro, eles estragarem porque o compressor está estragado. Então, quando você for fazer a troca de relé, ou protetor térmico, ou capacitor, deixa o cliente avisado. Olha, pode ser que não tenha problema, mas pode ser que seu compressor esteja comprometido. Então, você já deixa avisado por quê? Porque tem cliente que às vezes não tem consciência. Né? Porque quanto você vai cobrar por um capacitor? É muito barato, um relé é barato. Não se compara ao preço de um compressor. E tem cliente que fala, não, eu paguei, tem que funcionar. Então você já deixa avisado, se possível por escrito. Olha, a garantia que eu dou é na peça que eu troquei. Se acontecer de estragar de novo, é porque o compressor está
comprometido. E nesse caso, você pode até entrar num acordo com o cliente, falar, olha, a gente troca o compressor e eu te dou o desconto do serviço que você já fez, tá certo? Estou falando isso porque acontece. Acontece comigo, acontece com muita gente. Então, presta atenção na hora de dar o orçamento, na hora de fechar esse tipo de serviço. Legal? E agora sim, eu vou encerrar, mas antes eu queria te pedir um negócio. Tá a fim de aprender comigo? Eu sei que eu já falei no começo, mas eu vou insistir, porque, ó, vale muito a pena. Esse é o conteúdo, esse que eu tô colocando agora, é o conteúdo que eu coloco gratuitamente no YouTube. E, ó, sinceramente, é um conteúdo muito bom, muito caprichado, mas não compara com as nossas aulas que eu tenho no meu curso, tá bom? Quer se tornar um técnico de primeira? Vem estudar comigo. Eu tô deixando o link na descrição. Tá esperando o quê, cara? Vem! Legal? E além disso, essa não custa nada para você. Aquele like esperto, a inscrição maravilhosa. Ativa as notificações, tudo mais que você tem que fazer. Estou deixando mais 2 vídeos aqui para você. Escolhe um deles, continua com a gente. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, forte abraço.